No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite, por estarmos aqui na tua casa, juntamente com nossos irmãos, ó Deus. Venha falar o nosso coração. Fale, Senhor, o coração de cada irmão, irmã, ou aqueles que ainda não têm tido o encontro com o Senhor, que o Senhor venha impactar o seu coração, falar de modo poderoso, falar de modo revelador, Senhor. Que cada um seja impactado com a tua palavra. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar todos. Ele virá. Ele virá. Jesus virá. Ele virá. Meus irmãos, ele virá é uma promessa que atravessa a Bíblia inteira como um fio de ouro. De Gênesis a Apocalipse nós vemos essa promessa. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, depende toda a bem-aventurança dos santos no porvir. Toda alegria, todo gozo depende, meus irmãos, da vinda de Cristo no porvir. O dia e a hora da sua vinda, a Bíblia diz que ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o próprio Cristo, quando esteve aqui em estado de humilhação, mas somente o Pai. Quando Cristo esteve aqui em estado de humilhação, ele limitou-se a saber. Quando ele esteve como homem, ele não sabia, mas em glória ele sabe. As Escrituras dizem, meus irmãos, o suficiente sobre o tempo da sua vinda para alimentar e fortalecer a nossa fé, mas não a nossa curiosidade sobre a vinda do Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que são curiosas, querem saber sobre a vinda de Jesus, mas nunca se posicionam diante de Cristo. E o objetivo da Bíblia não é matar a curiosidade de quem quer que seja. O propósito da Bíblia é alimentar a fé daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia, meus irmãos, alerta ao crente fiel, ao seu Senhor, que esteja atento aos sinais que acontecerão antes da sua vinda. É importante estar atento. O Senhor vai voltar, mas é importante que cada um de nós estejamos atentos, vigilantes, para que nós, meus irmãos, não percamos de vista esta promessa. Nós vemos aqui no versículo 44 do capítulo 24, nos dizendo o seguinte: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, as Escrituras nos dão certeza que Ele virá. Quem nos dá essa certeza é as Escrituras, é a palavra de Deus que não pode mentir. E esta certeza baseia-se nas seguintes razões. Primeiro, o próprio Jesus afirmou que Ele voltará. O próprio Jesus fez, meus irmãos, esta afirmação. Em João 14, nós vemos, meus irmãos, essa afirmação do próprio Cristo, nos dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta promessa foi repetida muitas vezes, de várias maneiras, pelo próprio Jesus, que Ele voltaria. Os anjos também afirmaram que Ele voltaria. A palavra do Senhor nos mostra aqui em Atos, capítulo 1, versículo 9 e o 11, as Escrituras nos diz o seguinte, Atos, capítulo 1,
O versículo 9 e 11 dita estas palavras: foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ele vai voltar, ele virá. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. O testemunho também da palavra de Deus afirma que ele voltará. Meus irmãos, só no Antigo Testamento existe cerca de 1527 referências a respeito da segunda vinda de Cristo. Só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, meus irmãos, a volta de Jesus é mencionada por 319 vezes. E para cada vez que a primeira vinda de Cristo é mencionada, a segunda vinda é repetida 8 vezes. Capítulos inteiros, como Mateus 24, que nós lemos, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, foram dedicados ao ensino da volta de Jesus. São ensinos que é colocado, meus irmãos, nesses capítulos, falando sobre a volta do Senhor Jesus. Cartas inteiras também, como 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, foram escritos quase que especificamente para tratar desse assunto. Quando você lê a carta de 1 Tessalonicense, 2 Tessalonicense, esse assunto está em foco, ensinando os crentes a respeito da volta do Senhor Jesus. O testemunho da ceia também do Senhor afirma que Ele voltará. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada vez que você se assenta à mesa do Senhor, ou o crente se assenta à mesa do Senhor na ceia, o crente, meus irmãos, nesse dia proclama a sua fé também na volta do Senhor Jesus. Aqui em 1 Coríntios 11, o versículo 26, nós vemos essa afirmação nos dizendo o seguinte. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 26 nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, há uma expectativa. A igreja, ela proclama: sim, Cristo morreu pelos nossos pecados, sim, Ele ressuscitou, sim, mas também Ele vai voltar. E é por isso que é importante que cada crente, cada servo de Deus esteja unido na mesa do Senhor, participando da ceia, em memória do Senhor, e na expectativa que Ele também vai voltar. Quando o crente, meus irmãos, ele se rebela contra isso, ele perde essa esperança. A ceia, meus irmãos, será celebrada até a volta do Senhor. Enquanto o Senhor não voltar, a igreja estará celebrando a ceia do Senhor. Meus queridos, os sinais do fim dos tempos também atestam que Jesus voltará. Os sinais que ora se cumprem, segundo as profecias, atestam que o principal dos grandes acontecimentos do fim dos tempos está às portas. Isto quer dizer que Jesus vem muito breve. Nós não sabemos o dia nem a hora, Ele não revelou isso, mas os sinais estão aí, estão acontecendo, estão nos chamando a atenção. Infelizmente muitos dormem. Quais são os sinais que sinalizam que Ele virá? Estes sinais, meus irmãos, estão descritos neste capítulo 24. Quando nós vemos aqui, meus irmãos, olhando o que esse capítulo nos transmite, nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus descrevendo os sinais.
A palavra de Deus nos diz que no final dos tempos haveriam falsos cristos. Quantos milhares de falsos cristos têm, meus queridos irmãos, aparecido nesse mundo dizendo: eu sou o Cristo? Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quão triste, meus irmãos, vemos tantas pessoas sendo enganadas com os falsos cristos. Haveriam guerras, rumores de guerras. O versículo 6 nos diz: e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Fome, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas. Isso, meus irmãos, tem acontecido constantemente e tem aumentado muito, principalmente terremotos, a fome que assola o mundo e assusta o mundo. Falsos profetas. Nós estamos vivendo, meus irmãos, de uma época onde os falsos profetas têm se multiplicado de uma forma terrível. Falsos profetas com mensagens, meus irmãos, que não é de Deus, e que tira o foco do Evangelho, e que descaracteriza o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Multiplicação da iniquidade. A iniquidade tem, meus queridos irmãos, crescido assustadoramente. A iniquidade hoje tem sido aplaudida por muitos, milhares de pessoas. Apostasia, aonde, meus queridos irmãos, as pessoas têm deixado a mensagem real do Evangelho e se enveredado por algo que não é a mensagem do Evangelho. Frieza espiritual. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, 1 Timóteo, o capítulo 4, o versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, a doutrina de demônios. O Espírito afirma expressamente, claramente, o Espírito Santo de Deus, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, deixarão a verdadeira fé, e por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos demoníacos, que vai de encontro à palavra de Deus. Meus queridos irmãos, mais do que nunca nós estamos vivendo no tempo do engano. O espírito do engano, meus irmãos, está cada vez mais presente nesse mundo, com uma força terrível. Nós temos visto também terremotos. Há pouco tempo, como os irmãos bem sabem, deu um terremoto que matou mais de 50 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas. E essas profecias são profecias constantes, mas tem aumentado tremendamente. Guerras, rumores de guerras, pestes. Enfim, os sinais estão aí. A ciência se cada vez mais em evidência, crescendo. O homem já pode chegar, chegou em Marte. Meus queridos irmãos, no fim dos tempos, a negação da vinda de Cristo será mais intensa. Nós estamos aqui falando da vinda de Cristo, mas um dos sinais é que cada vez mais que estiver perto a vinda de Cristo, ela será negada. E por isso haverá uma frieza muito grande de muitos. Nós vimos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, o capítulo 3, o versículo 3, 2 Pedro, abre a sua Bíblia, 2 Pedro,
capítulo 3, versículo 3 até o 10, quem achou, diga amém. E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Meus irmãos, nem todos estão com o coração aberto para crer na palavra de Deus. Nem todos estão com o coração aberto para ouvir Deus. É por isso que existem os escarnecedores, como diz Pedro, para rejeitar a palavra de Deus, que se levantam contra a palavra de Deus e negam aquilo que nela está escrito. E uma dessas muitas negações é sobre justamente a volta do Senhor. Onde está a sua vinda? Onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós vemos que Pedro afirma, meus irmãos, que o cumprimento da promessa da vinda de Cristo é independente do tempo que passou. Deus não conta o tempo como os homens contam. Ele dá tempo para que muitos se arrependam e seja salvo. Deus quer que o homem seja salvo e por isso Ele dá tempo. Imagine se Jesus viesse hoje. Quantos dos nossos amigos e parentes e tantos outros ficariam neste mundo? Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, o 9, nos diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que o homem chegue ao arrependimento. Mas o Senhor, Ele virá, sim. Esta é a promessa do Senhor para a sua igreja. Mas a pergunta é: como se preparar para a vinda de Cristo? Não adianta nós sabermos, ou o homem saber que Jesus vai voltar, mas não está preparado para recebê-lo. Muitos têm curiosidades e até sabem, muitos sabem que ele vai voltar, mas não está preparado. Muitos chegam até a brincar: não, quando ele vier eu seguro nas suas calças. E quando você for, eu seguro nas calças, mas só que as calças vão ficar. Mas como se preparar para a vinda de Cristo? Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você está perdido se você ainda não aceitou, não recebeu Cristo. Você está condenado. Sem Cristo você está debaixo de condenação, pois está vivendo no pecado, longe de Deus. De forma necessária reconhecer o seu estado de perdido, um perdido que não pode salvar-se a si mesmo. Por isso a Bíblia manda que o homem arrependa-se, mude de atitude, de pensamento, de direção. Deixe de viver uma vida sem Cristo, no próprio controle da sua vida, como Senhor da sua própria vida. Confesse os seus pecados a Deus e abra o seu coração
Receba ao Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor único. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, teremos comunhão. Pela fé, meu querido amigo, nos méritos de Cristo, na cruz, receba o dom da salvação. A salvação está em Cristo, o Salvador. Ele pagou o preço na cruz, Ele derramou seu sangue na cruz. A salvação não é algo que nós produzimos, a salvação é um dom de Deus. E esse dom é nos dado em Cristo Jesus. Deus nos deu a salvação, e esta salvação está no crer no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. As Escrituras nos diz aqui em Efésios capítulo 2, o versículo 9. As Escrituras nos diz assim, Efésios capítulo 2, o versículo capítulo 2, 9 e 10, nos diz assim, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É a graça de Deus que é nos dada, sem merecermos, através de Jesus Cristo. Ele pagou o preço. E é importante você viver para Cristo, ao aceitá-lo como Senhor, como Salvador. E viva nessa alegre expectativa do seu retorno, porque Ele virá buscar a sua igreja. E nós não podemos, como seguidor de Cristo, nós não podemos perder essa esperança, mesmo que nós não vejamos isso em vida. Para finalizar, Tiago 5. Tiago, o capítulo 5, o versículo 7 e 8, nos diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele virá para buscar a sua igreja. Existem duas igrejas. A igreja do Senhor, a igreja verdadeira, mas existe uma igreja falsa, que também está esperando o Senhor, que aguarda o Senhor. Mas só que essa igreja não é noiva de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus veio, esta igreja, todas estavam vestidas de noiva, todas tinham a lâmpada nas mãos, mas a diferença da verdadeira igreja e da falsa igreja é que a verdadeira igreja tinha o Espírito Santo, tinha o azeite. A outra igreja só tinha aparência. E quando o Senhor Jesus voltou, aquela igreja não estava preparada, embora estivesse esperando o Senhor também. Você vê isso no capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. E como diz aqui, meus irmãos, no versículo 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. Muitas igrejas estão se formando. Existe hoje até igreja de homossexuais, igreja de todos os tipos. Tem aparência de igreja, mas não tem o evangelho do Senhor, não tem Cristo como Senhor, como Salvador, não tem o evangelho de Cristo. Mas estão esperando, estão na expectativa também, mas estão em um sono profundo. E o que diferencia a verdadeira igreja da falsa igreja
é que a verdadeira igreja é selada com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, tem a fé realmente no Senhor, essa fé a transformou na imagem do Senhor. Eu quero dizer a você que está aqui esta noite, perguntar a você aqui esta noite, você já recebeu a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador? Você está aguardando o Senhor? Ele vai voltar. Eu quero lhe perguntar algo, você é alguém curioso, simplesmente quer saber, mas não entrega a sua vida nunca ao Senhor? Ou você quer entregar a sua vida para Cristo? Você quer verdadeiramente, você aceita o testemunho da palavra de Deus, que Cristo morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e é Ele, através do seu sangue, que temos o perdão de Deus. Ele derramou seu sangue por mim e por você. E você se apossou disso, você crê nisso, porque quem tem um filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. E pelo contrário, permanece sobre ele a ira de Deus. João 3, versículo 36. Se você ainda não tem o Senhor, venha recebê-lo. Confesse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos ficar de pé nesse momento. Bate sua cabeça onde você estiver. Meu querido amigo, você já tem um encontro com Cristo. Talvez você seja uma pessoa desviada. Você perdeu a esperança na volta do Senhor. Ou talvez você esteja aguardando ou pensando, Jesus vai voltar. E será que eu vou? Meu amigo, se dessas condições que você está, você não irá. É necessário sim você ser lavado com o sangue de Jesus. A Bíblia diz que aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Eu quero perguntar a você que está aqui, talvez você seja uma pessoa desviada, você quer se reconciliar com o Senhor? Talvez você seja uma pessoa que ainda não veio para Jesus, ainda está preso a tantas coisas, a bebida, ao cigarro, a prostituição, a uma vida de leviana, sem compromisso com ninguém, com nada. Eu quero dizer que Jesus quer ser Senhor seu, Ele quer ser Senhor da sua vida, Ele quer ser o seu Salvador, mas você precisa receber no seu coração, você precisa dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me aceita, tenha misericórdia, perdoa meus pecados e faz de mim uma nova criatura, Senhor. Eu creio sim que o Senhor morreu por mim e eu quero me entregar sim ao Senhor. E aí o Senhor vai fazer a obra no seu coração. Se há alguém aqui que quer fazer uma decisão ao lado de Cristo, ou quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão bem alto. Você que está desviado, está longe do Senhor, quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão bem alto. Ou alguém que ainda não aceitou o Senhor, mas esta noite veio aqui, já provavelmente talvez até decidido no seu coração de aceitar o Senhor, essa é a sua vez. Se há, venha à frente ou levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Há alguém? Se não há, que Deus abençoe. E Jesus virá. Confie nessa promessa, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Que Deus abençoe a família Boas Novas, abençoe o pastor Edmilson, abençoe o seu ministério, e que o Senhor dê mais anos e anos ao seu servo nesse lugar aqui. Que Deus abençoe, pastor Edmilson.